Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, daremos continuidade ao estudo das manifestações patológicas em alvenaria, revestimentos argamassados, de pintura e decorativos. Falaremos sobre as manifestações patológicas de desplacamento e vesículas. Antes de iniciar o estudo das manifestações patológicas, vamos relembrar os componentes básicos de uma alvenaria. Então, a alvenaria ela é composta pelas unidades de alvenaria, ou seja, os blocos cerâmicos, e o ligante, que é a argamassa de assentamento. Portanto, há necessidade de proteger a alvenaria. E essa proteção ela é feita com os revestimentos argamassados, que incluem o chapisco, o emboço e o reboco. Também há necessidade de se proteger os revestimentos argamassados contra os agentes externos. Por isso, são realizados revestimentos de pintura e revestimentos decorativos em algumas situações. Nesta imagem é possível notar as partes que compõem uma alvenaria. Então eu tenho o bloco cerâmico, que é a unidade de alvenaria, e o ligante, que faz a união desses blocos, que é a argamassa de assentamento. Para proteger esse material, ou seja, essa alvenaria, eu tenho o revestimento argamassado, que engloba o chapisco, o emboço e o reboco. Para evitar processos de fissuração na alvenaria, pode-se instalar a tela metálica, que está representada aqui na imagem, entre o chapisco e o emboço. E para finalizar, deve-se realizar a proteção dos revestimentos argamassados, com um revestimento de decoração ou um revestimento de pintura. Como as fachadas externas da edificação estão mais suscetíveis ao surgimento de manifestações patológicas, vamos focar nesse tipo de elemento. Porém, todos os conceitos utilizados podem ser utilizados nas fachadas internas da edificação. Várias das patologias que ocorrem nas alvenarias estão vinculadas à fase de execução, basicamente devido a erros de dosagem de água e de aditivos, execução de camadas muito ou pouco espessas, falta de uniformidade das argamassas e falta de limpeza do substrato. Todos esses processos mencionados, eles fazem com que o surgimento de manifestações patológicas ocorra de forma mais intensa ou menos intensa. Portanto, há necessidade de se executar as alvenarias de forma adequada, conforme prescrito nas normas específicas. Os fenômenos patológicos que acometem os revestimentos argamassados podem ser descritos em 5 causas principais. São elas: qualidade dos materiais, traço da argamassa, modo de aplicação, tipo da pintura e as causas externas. Vamos falar um pouco melhor de cada uma destas causas. Iniciando pela qualidade dos materiais. Na maioria das vezes, os materiais que compõem a argamassa de revestimento são os agregados, o cimento, a água e a cal. E a qualidade desses materiais está intimamente ligada à qualidade final do produto. Quanto melhor for a procedência desses materiais, melhor será a qualidade da argamassa produzida com esses elementos. O traço da argamassa, proporção de água, cimento e cal. O traço é de suma importância para que a argamassa atinja a resistência conforme especificada no projeto. O modo de aplicação da argamassa, a aderência, a espessura e a aplicação em si. A aplicação da argamassa no bloco ela deve ser feita de forma adequada para que a aderência seja garantida. Portanto, o ato de chapar a massa na parede, ele precisa ter uma força necessária para que a massa fique acoplada ao bloco. O tipo de pintura, ou seja, o acabamento que esse revestimento argamassado irá receber. Como se sabe, são necessárias mais demãos de tinta na fachada externa em comparação à fachada interna, porque a fachada externa está suscetível a mais agentes agressivos. E por fim, as causas externas. As principais são a umidade e a cura. A cura úmida precisa ser feita de forma adequada para evitar a perda excessiva de água e também o surgimento de manifestações patológicas. Vamos falar das manifestações patológicas começando pelo descolamento. O descolamento nada mais é do que a separação física das camadas de revestimento argamassado de decoração ou pintura. Ou seja, eu tenho uma separação dessas camadas devido a várias causas. Vamos comentar um pouco melhor sobre cada uma dessas causas nos próximos slides. Nesta imagem é possível notar o descolamento do revestimento cerâmico da argamassa de reboco, e esse tipo de descolamento ele tem uma característica bem peculiar, que é um som cavo a partir do momento que você causa um impacto. Ou seja, quando você bate
Neste local, você verifica um som cavo, um som oco. Então, isso indica que está ocorrendo um processo de descolamento desse tipo de revestimento. Na outra imagem, é possível notar que o descolamento já ocorreu e a argamassa colante está exposta. São várias as causas que provocam o descolamento nos revestimentos argamassados de pintura decorativos. Aqui estão descritas algumas delas, como, por exemplo, proporcionamento incorreto da argamassa, traço inadequado, emprego de materiais com alto teor de finos, ou seja, grande proporção de argila, emprego da cal hidratada adulterada ou com baixa qualidade. A cal é um componente de suma importância dentro da argamassa. O emprego de aditivos platificantes que não substituem a propriedade de retenção de água da cal hidratada. Então tem que se tomar cuidado na aplicação dos aditivos, ler atentamente o rótulo para verificar as instruções do fabricante. A aplicação de argamassa sobre base contaminada acontece muito, principalmente por material pulverulento. A aplicação da argamassa nesse local e após isso a argamassa ela desplaca em fase de cura mesmo. A aplicação de argamassa sobre superfície muito lisa. Se você aplica a argamassa numa superfície totalmente lisa, ela não vai ter aderência e vai desplacar, por isso que há necessidade de se fazer o chapisco. A aplicação de argamassa em camada muito espessa. Uma camada muito espessa gera um peso maior e a gravidade faz com que essa camada desplaque do seu bloco cerâmico. Operação de chapar a argamassa na parede com pouca força. Então o colaborador ele precisa aplicar uma força necessária para que a argamassa ela seja chapada na parede e fique aderida. E a pintura precoce dos revestimentos. Há necessidade de se esperar a cura da argamassa para depois aplicar os revestimentos de pintura decorativos. Então, é de suma importância aguardar o tempo de cura dos revestimentos argamassados para realizar a pintura ou a aplicação de revestimentos decorativos. Os descolamentos eles podem ser de alguns tipos. Dentre eles, há o descolamento com empolamento, em que ocorre o descolamento da argamassa de reboco da argamassa de embolso, ou seja, há uma separação dessas duas camadas. As principais causas que provocam descolamento com empolamento são a umidade excessiva e a presença de cal recém-hidratada. Nessas imagens é possível notar o descolamento com empolamento. Esse descolamento ele pode atingir tanto as argamassas de reboco, embolso e chapisco, quanto a pintura, que é o revestimento de proteção. Note nesta imagem que há um descolamento com empolamento da pintura, ou seja, a pintura ela está descolando do reboco. Aqui ocorre o descolamento da argamassa de reboco com o embolso e nessas outras imagens também ocorre o descolamento com empolamento, tanto do embolso com o reboco quanto da pintura com o reboco. Outro tipo de descolamento é o descolamento em placas. Esse tipo de descolamento provoca a retirada de placas de argamassa, ou seja, ocorre a desagregação da argamassa em que uma parte desse fragmento é retirado do posicionamento de origem. São várias as causas que podem provocar o descolamento em placas, dentre elas argamassas muito espessas, falta de aderência entre o substrato e a argamassa, a umidade, dentre várias outras. Note nesta imagem o descolamento em placas. Aqui houve a retirada de argamassa de reboco e naquela outra lateral também houve a retirada da argamassa de reboco. Pode ter ocorrido devido à falta de aderência entre o bloco e a argamassa, devido à penetração de água, dentre vários outros fatores. Nessas outras imagens, note também o descolamento de placas. Agora essas placas elas são de revestimento, ou seja, de acabamento, ali de azulejos e aqui placas de vidro. E o último tipo de descolamento é o descolamento com pulverulência, o próprio nome já diz, a formação de pó, principalmente no revestimento de pintura e de reboco. Então esse tipo de patologia, ele atinge basicamente as camadas mais externas da alvenaria, devido principalmente à penetração de água, agentes agressivos como a temperatura, dentre outros. Vários autores descrevem que esta patologia ela ocorre basicamente devido à presença de material pulverulento na argamassa, a presença de umidade e também a aplicação prematura das pinturas nos revestimentos argamassados. Aqui temos duas imagens que mostram o descolamento por pulverulência. Nessa primeira imagem, note que ocorreu o descolamento da pintura em relação à argamassa de reboco. A característica desse tipo de descolamento é que quando você faz o esfregaço na mão, ocorre a saída da pintura na sua mão. E essa pintura ela sai em formato de pó ou fragmentos pequenos. Ali na segunda imagem ocorre a mesma patologia, o descolamento com pulverulência, e ele atinge também o revestimento de pintura, a interface do revestimento de argamassa com o revestimento de pintura. Quando você esfrega a sua mão naquele ponto, ocorre a formação de um pó, a pulverulência.
a pintura entra em desfragmentação, ou seja, formação de pó. Como deve ser realizado o tratamento ou a terapia desses tipos de descolamento? Primeiro, há necessidade de se verificar qual tipo de revestimento argamassado o descolamento está atingindo. Caso a manifestação patológica tenha atingido o chapisco, o embolso, o reboco, verifica-se a situação que se encontram esses elementos. Se o descolamento atingiu somente o revestimento de pintura, torna-se relativamente mais fácil fazer o reparo. Basicamente, o reparo do descolamento pode ser feito da seguinte forma: remoção das camadas que foram atingidas pela patologia. Se for atingido só a pintura, remove a pintura, faz uma limpeza do local. Se for atingido o reboco, faz uma remoção do reboco, faz a aplicação do reboco novamente. Então, a remoção das camadas que foram atingidas pelo descolamento. Após isso, realiza-se uma higienização do local, faz-se a aplicação de um material impermeabilizante, uma pintura impermeabilizante, para evitar principalmente a penetração de água nas fachadas. Após a secagem da impermeabilização, instala-se os revestimentos que foram retirados. No caso, se for um revestimento de argamassa de reboco, instala o revestimento de argamassa de reboco e aplica-se a pintura. Se somente o revestimento de pintura foi removido, aplica-se novamente o revestimento de pintura conforme descrições do projetista. E a outra patologia que iremos comentar nesta aula são as vesículas. As vesículas ocorrem basicamente pela presença de materiais inadequados no interior da argamassa e da tinta. Ou seja, existe um material dentro da argamassa de reboco ou na tinta que provoca a presença de uma bolha, uma vesícula. Aqui nessas duas imagens é possível notar as vesículas. Nessa primeira imagem nota-se a presença de uma vesícula maior e geralmente elas ocorrem de forma isolada. Quando você pressiona essa vesícula, ocorre a pulverulência da pintura, ou seja, você irá desfragmentar essa vesícula e este local ele estará preenchido com algum tipo de substância. Pode ser ar, pode ser algum tipo de material inapropriado para estar presente dentro desse elemento ou qualquer outra coisa. Ali na segunda imagem nota-se a formação de duas vesículas pequenas e quando uma delas foi pressionada, esta fragmentou-se e apresentou uma coloração escura dentro do revestimento argamassado, que pode indicar, por exemplo, a presença de matéria orgânica dentro da argamassa. As vesículas são relatadas por vários autores. Eles dizem que elas provocam buracos, ou seja, orifícios na argamassa de reboco e na pintura, devido à presença de substâncias impróprias ou inespecíficas para este elemento. Quando se pressiona a vesícula, ela irá eclodir e dentro dessa vesícula haverá a presença de alguma substância ou ar. Quando a substância é da coloração branca, indica a presença de um processo de eflorescência. Quando a substância é da coloração preta, isso indica a presença de matéria orgânica. E quando a vesícula é pressionada e indica uma coloração vermelha ou avermelhada, indica uma alta porcentagem de argila na areia. Portanto, cada coloração indica um tipo de substância diferente presente na argamassa. Já quando você pressiona essa vesícula e há somente ar, isso indica que você realizou a pintura precocemente. Ou seja, a argamassa ainda estava em processo de cura e você fez a aplicação da pintura. Portanto, esse vapor de água ele vai provocar a formação de uma vesícula. O tratamento das vesículas segue o mesmo passo a passo para o tratamento dos descolamentos. Como a vesícula ocorrerá de forma isolada na maioria dos casos, há necessidade de se remover os revestimentos que foram atingidos pela vesícula, fazer uma limpeza do local, aplicar os revestimentos novamente e, por fim, impermeabilizar. Então, temos um passo a passo ilustrativo. Primeiro, remove os revestimentos que foram atingidos pela patologia de vesículas, aplica-se a impermeabilização caso seja necessário e, por fim, instala-se os revestimentos novamente. Em relação à segunda parte do estudo das manifestações patológicas nas alvenarias, revestimentos argamassados de pinturas e decorativos, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!